Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu estou meditando em um livro, lendo um livro cristão, Pérolas Escondidas. Para quem não conhece, é esse livro aqui, Pérolas Escondidas. É um livro muito bom. Eu aconselho que, se você puder comprar, adquirir, você adquira um livro muito bom. O autor é o irmão Rogério Buzzi. É um livro muito bom. E eu queria meditar com vocês numa página aqui, que está sob o título Quando Tudo Parece Dar Errado. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. E depois eu quero meditar em cima desse texto com vocês, porque esse texto aqui, mesmo sendo de um livro, ele está todo fundamentado na Bíblia, está fundamentado ali em 1 Coríntios 11, que fala dos sofrimentos de Paulo, fala também ali em Filipenses 3, que fala que Paulo refutou tudo que tinha por perda, Paulo deixou tudo de lado e considerou tudo que ele um dia foi como esterco, para o conhecimento de Cristo. E isso aqui vai ser muito interessante para a gente poder entender algumas questões de alguns falsos ensinos que hoje estão dentro de algumas igrejas. Vamos lá? Começa assim, o título é Quando Tudo Parece Dar Errado. Pense em um pequeno pássaro sendo castigado pela chuva. Existem duas formas de ver esta imagem. Uma é a de um pequeno ser triste, amargurado, sentindo-se abandonado pelos que ama e pelos que deveriam amá-lo, sem esperança e com um futuro nada promissor diante de si. A segunda forma de ver esta imagem é à luz da Bíblia, onde somos convidados a ver além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Isso é uma citação de Paulo que está em 2 Coríntios 12:10, Essa pequena parte que diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, é uma citação de 2 Coríntios 12:10. Paulo tinha um futuro promissor à sua frente, reverenciado pelos homens, esperança dos fariseus que o estavam treinando para ser um deles. Olhava à frente e via apenas dias de sol e prosperidade. Qualquer um que olhasse para a vida de Paulo certamente poderia sentir uma ponta de inveja, dado o respeito que o mesmo impunha, seja pelo poder em suas mãos, seja pelas custosas vestes ou pela prosperidade de sua vida. Porém, subitamente, sua vida teve uma reviravolta. Teve um encontro com Deus, e daí em diante, todos os seus sonhos de mundana grandeza terminaram. Os dias de sol neste mundo que o mesmo vislumbrava transformam-se em aparentes trevas, de tal forma que a cegueira física que o acomete era apenas um prenúncio dos dias que viriam, e da cegueira espiritual que o dominava. Passa de perseguidor a perseguido, de rico a pobre, de forte aos olhos do mundo a fraco, de amado e reverenciado pelos do mundo a odiado. Paulo agora tem diante de si duas formas de ver as coisas, e pela graça de Deus escolheu a forma correta. De tal modo que, sofrendo por amor a Cristo, pôde um dia com alegria dizer, mais uma citação de 2 Coríntios 12:10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aprendeu, como poucos, a sentir alegria em sua fraqueza, porque sabia que nunca um homem é tão forte como quando sentindo sua fraqueza, sua pequenez, se agarra ao braço do poderoso e nele é forte. Aprendeu que as necessidades que passamos é uma escola que nos ensina a ver a necessidade dos outros e atendê-las. Nas perseguições, aprendeu a sentir a dor daqueles a quem perseguiu e pôde socorrer os que são perseguidos e tentados pelo inimigo. Nas angústias, pôde sentir em parte o que sentiu o nosso Mestre, que em angústia recebeu sobre si todos os pecados da humanidade e no Getsemane suou gotas de sangue. Pôde entender que a força de um homem só pode ser medida de fato
pela comunhão e dependência que tem de Deus. Entendeu isso de tal forma que quase ao final de sua vida pôde olhar ao passado e com alegria ver o testemunho do que foi sua caminhada com Cristo e dizer: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo falou isso. O resultado daquele pássaro castigado pela chuva poderia ser lido na vida de Paulo, como alguém que via na chuva, aparentemente fria e triste, a prometida chuva temporã e seródia, o derramamento do Espírito de Deus, que faz nascer uma nova criatura, e em abundância prepara homens e mulheres para o céu. Lembra-te disso, quando falsos pastores quiserem te convencer que ao aceitar Cristo todos os teus problemas financeiros terminaram, ou quando quiserem te convencer que as lutas que você enfrenta é porque você não tem uma igreja ou um pastor humano, ou ainda porque é fraco na fé. Lembra-te disso quando vierem as lutas, pois são nelas que o nosso caráter é provado e somos preparados para a escola superior no céu. Pense nisso e que Deus seja contigo. É um capítulo forte, né, irmão, e maravilhoso, né? Assim, não chega a ser um capítulo porque é um livro de meditações diárias. E é um livro que essa parte fala muito da vida de Paulo, de como foi Paulo, né? Um resumo. Porque Paulo ele cresceu aos pés dos mestres, foi ensinado, ele era fariseu. Paulo fala lá em Filipenses 3, Paulo ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, o que ele era, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei, um fariseu, um mestre mesmo, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo era tão zeloso da lei que ele começou a perseguir a igreja. No tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Por que Paulo perseguia a igreja? Porque naquela época o cristianismo, os cristãos eram considerados uma seita, entendeu? Jesus não foi aceito de forma nenhuma pelos judeus, nem por Roma, por ninguém. Então todos aqueles que seguiram Jesus após a morte de Jesus e continuaram pregando o evangelho e começaram a pregar, passaram a ser perseguidos. Estevão, o primeiro mártir que teve na história, morreu dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? O Deus criador do céu e da terra e de tudo que há, não habita mais em templo feito por mãos de homens, tá? E morreu sobre o consentimento de Paulo. Paulo permitiu, para você ter uma ideia. Então Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele estava com cartas de autorização dos sacerdotes, dos fariseus, para ir a Damasco prender, tá, esses ditos cristãos, para levá-los à prisão e talvez até a sentenciados de morte, entendeu? Então Paulo, ele tinha uma influência, ele era ele era a esperança dos fariseus, sabe? Tinha fariseu que Paulo vai ser o líder, era fato que se continuasse Paulo seria o líder dos fariseus. Era muito fato de tanta importância que Paulo já tinha. Ele superava os demais na religião dele, ele mesmo fala isso. Ele ele era como se fosse o melhor da turma. Sabe? Paulo ele tinha influência, ele tinha tudo. Tava bem, tinha status, provavelmente tinha dinheiro, porque os fariseus, né, eram os sacerdotes, então assim, era da nata da sociedade naquela época, né? Da sociedade religiosa, eles eram a nata, então eles viviam ali no templo. Então, Paulo tinha tudo para estar bem. Só que esse encontro com Cristo, como diz aqui, né, esse encontro que ele teve com Cristo, né, colocou todos os planos do homem por água abaixo. Porque tudo que nós planejamos, às vezes não coadunam, não batem com aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós devemos ser maduros o suficiente para entender que a vontade de Deus é superior à nossa e nós temos que, né, se deleitar, ter prazer na vontade de Deus na nossa vida. E Paulo sofreu muito. Paulo, se você ler 2 Coríntios 11, 18, Paulo começa a falar, sofreu naufrágios, foi açoitado, né, 5 vezes de 39 chibatadas, apanhou dos contemporâneos dele, dos judeus, porque ele era judeu, mas como começou a pregar o evangelho de Cristo, os judeus se voltaram contra ele. O cara que era aclamado agora passou a ser odiado. O cara que antes era o ídolo ali, agora virou um estranho, virou um imundo e passaram a perseguir Paulo também.
e apanhava demais. Tá? E fora que ainda sofria porque ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Ou seja, naquela época, você pregar para um estrangeiro que não conhecia Deus e já tinha os seus próprios deuses, por exemplo, os gregos tinham tantos e tantos deuses, além de ter um conhecimento bom que nem Paulo teve e tinha nessa sabedoria para pregar entre os gentios, mas alguns não aceitavam e batiam, expulsavam. Fome, Paulo passou fome, passou frio, nudez, sabe? O cara teve a vida totalmente transformada, o cara sofreu. Tanto que quando Ananias, Deus está falando com Ananias, né, que Paulo, quando Jesus apareceu para Paulo, Paulo ficou cego, Jesus orientou Paulo a entrar em Damasco, numa rua direita, que Ananias ia falar com ele. Quando Jesus fala com Ananias, Ananias fala que Paulo era perseguidor, isso e aquilo, e Jesus fala para Ananias ir e orar, impor as mãos sobre Paulo para restabelecer a visão, porque Paulo era um vaso escolhido, e convinha, né, que ele sofresse por amor a ele. Ou seja, desde o começo já foi destinado que Paulo iria sofrer por amor a Cristo. E Paulo honrou isso do começo ao fim. Aí hoje, o que acontece hoje? Se você está passando por luta, o que é ensinado em algumas igrejas que seguem a teologia da prosperidade? Que você não pode passar luta, que você não pode passar necessidade, que se você está passando necessidade é porque tem um demônio na tua vida, é porque você não tem fé, é porque você não está devolvendo dízimo, é porque você não está primiciando, é porque você não está ofertando. Hoje criou-se uma falsa impressão de que o cristão ele não pode ter problema, sabe? E é isso que aqui o irmão ele fala no finalzinho aqui mesmo. Lembra-te disso, né? Quando falsos pastores quiserem te convencer que aceitar Cristo, todos os teus problemas financeiros terminaram, ou quiserem te convencer que as lutas que você enfrentar aqui, você não enfrentará mais lutas, porque é falso. Você vai conhecer Cristo, você vai viver com Cristo e você vai ter lutas, irmão. Você vai talvez passar por problemas financeiros, talvez muitos problemas vão intensificar. Dependendo da tua família, você vai entrar em guerra com a família, porque muitas famílias, alguns, né, são católicos, e quando você conhece realmente a Cristo, você entende algumas coisas e você vê que certas doutrinas não batem e você não consegue mais caminhar ali. Assim como também quem conhece a Cristo não consegue caminhar em certos pontos evangélicos. Porque conheceu a Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, a gente coloca na balança, a gente pesa na balança. Tudo isso, e você começa a ver que aquilo que não se alinha com o Evangelho, você descarta. Você não anda, você não segue. Entendeu? E é isso que hoje mais acontece. Eles dizem que você não pode ter problema financeiro, que você não pode enfrentar lutas, que você não pode ter problemas. Tá? Que você tem que... hoje é uma guerra, entendeu? Porque se você não vai não frequenta uma igreja, você vai pro inferno, você vai isso. Sabe? É uma manipulação tremenda do evangelho, entendeu? Para o quê? Para que as pessoas sintam-se cheias do ego inflado, porque não do evangelho. O evangelho não é isso. Paulo fala, se eu não me engano, aos Gálatas, se eu não estou enganado, né, que a nós, né, convém não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Não é somente coisas boas, não é somente um momentinho de alegria. Claro que a vida com Cristo ela é maravilhosa mesmo em meio às lutas. A paz que você sente não é a paz de não ter guerra ao teu redor. A paz que nos foi prometida não é a paz de não ter problemas, de não ter intrigas com algumas pessoas que vão se levantar contra você. Essa paz que nos foi falada é a paz interior, a paz que excede todo entendimento. Sabe, em meio às tribulações, em meio à angústia, em meio à falência, em meio à enfermidade, você está com a paz dentro de você. É essa paz que nos foi falada. O amor que excede todo entendimento, aquele amor que você aprende a amar como você foi amado. Quando você se entende que você foi amado por Deus. Porque a gente só consegue amar de verdade quando a gente entende que a gente foi amado. E você começa a olhar o teu próximo não como o teu rival, não como alguém que quer o teu mal, mas sim como talvez alguém que foi usado pelo inimigo para fazer um mal a você, mas você não vê naquela pessoa o teu inimigo.
quando você se sente amado, se sabe amado por Deus, até a própria Bíblia diz que os teus próprios animais, você começa a olhar diferente. Alguém que ama a Deus, alguém que está no amor de Deus, ama os seus animais, ama a natureza, ama tudo que Deus criou, sabe? E isso pode acontecer em meio a tribulações, que isso vai estar dentro de você, que você vai ter uma essência de paz, sabe? Você sabe que você é filho de Deus, que Deus ele é justo e que nada está acontecendo por acaso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que tudo tem um porquê ou um para quê, sabe? Porque o importante não é o porquê, mas o para quê. Para que eu estou passando por isso, entendeu? Para quê? O que vai acontecer? E sempre tem algo bom além na nossa vida. Então, nós devemos tirar essa mentalidade caída, essa mentalidade que colocaram na nossa mente, na nossa cabeça, esse ensino fraudulento de que o crente ele tem que ser próspero. Ótimo, claro que a gente tem que buscar prosperidade, a gente tem que buscar crescer, tem que buscar melhorar. Mas e se não acontecer? E se você chegar no fim da tua vida e não ter conseguido comprar tua casa própria? E se você chegar no fim da tua vida e você não ter conseguido ter um carro? Seria Deus injusto? Seria Deus ruim? Não. Não, porque o sol nasce para todos, justos e injustos, bons e ruins. Sabe? Não é falta de Deus na tua vida. Não é que Deus não te ama. Você entende? Porque o que está sendo pregado hoje é que você é um problema, que você não está com Deus. Ficam colocando coisas na cabeça e fazendo pessoas entrarem em depressão por conta desses ensinos falsos. E tem muito ensino fraudulento dentro das igrejas hoje que a gente tem que cuidar. Tem igrejas que eu não sei se podemos chamar de igrejas, estão mais para sinagogas de Satanás, sabe? Tem locais que pregam mentiras e mentiras e mentiras. E tem muito lugar bom. Claro que tem também. Sabe, pessoal? Lembra-te disso. Lembra-te disso, tá? Lembra-te quando os falsos pastores quiserem te convencer que ao aceitar a Cristo todos os teus problemas financeiros vão acabar, ou quando quiserem te convencer que as lutas que você enfrenta é porque você não tem uma igreja, ou porque não tem um pastor humano, ou ainda porque você é fraco, ou porque você está em pecado. Lembra disso. Lembra que o maior apóstolo de todos, o cara que mais implantou a igreja, era o cara que estava lá na nata e Deus trouxe ele lá para baixo. É o cara que mais sofreu, que mais passou necessidade. E que as circunstâncias dessa vida, necessidade de sofrer, isso não tem a ver com o amor de Deus por você. Isso não tem a ver do teu estar em Cristo. Você está neste mundo, você está sujeito a isso. Só que nós temos uma esperança maior, porque nós sabemos que a nossa pátria não é aqui nesta terra. Nós temos uma esperança que é acima daqui. Nós não esperamos em Cristo somente nessa vida. Paulo fala que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos mais miseráveis. Nós aguardamos a redenção, a reconciliação, nós aguardamos a volta de Jesus, sabe? E nessa volta de Jesus nós sabemos que novos céus, novas terras, né, novo céu, nova terra virá. Nós sabemos que com Cristo, a Bíblia fala que quando Cristo vier nós estaremos para sempre com Ele e a partir dali será vidas maravilhosas. A vida será abundante. Aí sim nós reinaremos em vida. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos, né, expostos a tudo que é tipo de acontecimento. Mas Cristo está conosco. E nós sabemos que a nossa fé não se mede pelo dinheiro que temos na conta, não se mede pela enfermidade que nós temos, pelas dores que nós estamos passando, pelas lutas, não. A nossa fé é em Cristo Jesus. E quanto mais nós estamos na luta, mais nós vemos que nós somos fortes. É ali que nós somos, como eu posso dizer, purificados mesmo, ali que nós somos refinados. É nas lutas, é nas necessidades, é nas provas que nós somos refinados. Então, por isso que Paulo teve
pôde ter esse privilégio de dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque Jesus falou a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É sobre isso. É sobre estar em Cristo em qualquer circunstância, seja na abundância, seja na necessidade, seja na saúde, seja na enfermidade. É estar em Cristo, é não desanimar, é não desfalecer, é continuar essa jornada. E não dando ouvidos para doutrinas de demônios. Quando você está em Cristo, você tem ciência de que você é filho, porque aquele que criou a ele, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, guarde essa palavra no teu coração, que ela possa ter de alguma forma te ajudado. Eu não sei se para você, mas para mim, né, foi algo assim que me ajudou muito, porque a gente entende que a gente é amado, a gente se sabe amado por Deus, e a gente aprende em Cristo a amar, a cuidar, a proteger a todos ao nosso redor, né, desde dos nossos parentes até um bichinho de estimação, a natureza, tudo, porque a própria Bíblia diz que a natureza aguarda, né, a manifestação dos filhos de Deus. Tá? A natureza geme, uníssono nascente dores de parto, ela também sofre. Para você ter uma ideia, até a natureza sofre, dirá nós, tudo está sofrendo, tudo. A consequência do pecado foi desastrosa, não tem como não passar por essas consequências. Espiritualmente em Cristo, nascidos de novo, claro, estamos com o Espírito santificado, vivificado em Cristo, mas ainda estamos nesse plano, neste corpo corruptível que se corrompe. E infelizmente, tudo isso só vai acabar quando o nosso Salvador aparecer nas nuvens com poder e grande glória, ressoada a trombeta, né? Quando ele vir com voz de arcanjo, com poder e grande glória, todo olho verá, e os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados e seremos elevados, né, a estar com ele, junto com ele nos ares estaremos para sempre com ele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é essa. A nossa esperança não é riqueza, a nossa esperança não é bens materiais, a nossa esperança não está em não ter uma vida com problema aqui. A nossa esperança está na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos traz esperança. É isso. E é nessa esperança que nós nos movemos, é nessa esperança, é em Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos. É nele. E esperançamos a volta do nosso Salvador para nos levar com ele, para nos tirar dessa vida, desse mundo caído e perdido. E vivermos um milênio de paz e depois novos céus e novas terras. E com certeza só haverá alegria, felicidade, paz, o amor vai reinar. Mas até lá, nós estamos com Cristo, em Cristo, e vivendo um dia após o outro, essa fé que nós professamos, esperançando o grande dia. Fique em paz e que Deus vos abençoe.